Boa noite para vocês. Estou aqui ao vivo. Estou em São Paulo. Acabei de voltar de uma imersão na natureza, mas eu não consigo me desconectar da natureza. Eu já estou aqui pertinho das plantas de novo. Oi, Rô, que saudade de você. Tudo bem? A gente vai começar agora uma live. Vamos falar sobre imersão na natureza. A gente vai conversar com uma terapeuta integrativa incrível, que faz um trabalho super diferente, totalmente diferente do meu, para falar sobre imersão na natureza, como é que foi a imersão dela, né, comigo. E lá em São Sebastião, Ilhabela. Para quem não sabe, eu sou paulista, né? Paulistana, e eu mudei para São Sebastião para poder trabalhar com imersão, né, na natureza. Já sou terapeuta já há um tempo e tem sido muito mágico esse momento de estar integrada com a natureza, com os seres divinos, expandindo a espiritualidade, essa conexão com a essência, com a alma. Então foi uma mudança muito... Muitas pessoas falam que foi muito drástica, né? Do dia para a noite eu resolvi mudar e eu mudei mesmo. Mas ao mesmo tempo foi uma coisa gradativa, né? Porque conforme eu fui me conectando com a minha alma, me conectando com Deus, com a espiritualidade, fui me integrando com a minha essência, eu percebi que eu me sinto melhor lá. E aí eu realmente me entreguei para esse processo, foi realmente mágico. Então minha vida mudou da água para o vinho, foi incrível. E hoje eu ajudo pessoas também a se integrarem, né, com a sua espiritualidade, com a sua luz. E a gente vai receber aqui a Tati, tô esperando a Tati entrar. Rose, eu mudei para São Sebastião e foi assim incrível. E essa mudança aconteceu com a minha própria imersão, né? Então eu resolvi fazer uma imersão. Eu fiquei 45 dias num luto, né, do término de um relacionamento. E aí eu me permiti que eu precisava de um tempo para digerir tudo e eu quis viajar. E aí nessa viagem, fiz uma viagem sozinha. E nessa viagem eu pude encontrar com a minha essência de forma bem profunda e coloquei em prática muitas coisas que eu aprendi. A Tati entrou, que vai fazer a live com a gente. E nesse período eu ia ficar 7 dias e eu fiquei 15 dias. Eu agradeço aí a educadora canina Bia, o Dan, o marido dela, que cederam a casa para eu ficar na época, né? Aos amigos que eu encontrei, ao Ricardo Feres, né? Grande fotógrafo que fez parte aí do meu processo de cura. Hoje ele trabalha comigo. O Wade, terapeuta holístico também, né? Ayurvédico. Então foram vários processos aí acontecendo comigo nesses 7 dias que viraram 15. E aí no último dia, assim, da minha imersão, eu falei, puxa, eu vou morar aqui, né? E eu me conectei muito com a espiritualidade e com meus guias, meus mentores, né? Quando você se entrega para um processo de autoconhecimento profundo, quando você fica com você, quando você aprende a olhar para a própria alma, para as próprias sombras, você abre uma oportunidade mágica de conhecer o outro lado da vida, né? Que é o lado do ser puro e divino que nós somos. Nós não somos só seres terrenos, materiais, que temos que pagar contas e boletos. Nós somos seres divinos, né? Estamos em processo de evolução, de bichinho instintivo para um ser de luz, né? Para um ser iluminado. Então, hoje a gente vai falar com a Tati, que eu tive o grande prazer e a honra de conduzir nesse processo de autoconhecimento, né? De libertação da sombra. Oi, Tati, eu quero fazer o convite aqui para você entrar, mas eu acho que você que tem que pedir para mim, para participar da live. Faz o pedido que eu te aceito aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Tati. Vamos ver se eu acho a Tati aqui. Achei. Então eu vivi o meu processo, eu experimentei muitas dinâmicas integrativas na natureza e deu isso. Oi, Oi! Tati, estava aqui comigo mesmo, né? Colocando em prática um monte de coisas e montei Travou esse pra mim. processo, mudei para a praia e você foi a number one, né? Que participou desse processo. Eu quero que você venha contar aqui. Primeiro, conta quem você é. O que você faz, conta um pouquinho
do seu trabalho, né? E o que te fez buscar esse processo de imersão? O que te fez estar lá em São Sebastião comigo? Então, essa é a primeira coisa que eu quero te perguntar. Primeiro, conta quem você é e assim, a palavra é tua. Boa noite. Gente, manda Tá aviãozinho pra galera que vai bom. ser legal o pessoal conhecer essa história incrível da Tati. Manda aviãozinho, manda aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Brisa linda, que já tô com saudade. Ah, eu também. Então, gente, eu sou a Tati Lamy e eu vim de um processo de mudança de carreira, né? Eu era bancária, agora eu sou terapeuta integrativa e de uns meses para cá eu percebi que eu precisava entender mais sobre mim, me encontrar e ter mais amor próprio para poder se entregar para os outros algo completo e não só parcial. Então, para poder entregar o que a gente só entrega o que a gente tem sobrando, né? Então, como eu não tinha sobrando, eu mal tinha para mim, então eu precisava ir em busca disso. E a Brisa chegou num momento assim, não tinha momento melhor para ela chegar na minha vida, quando a gente fez daí a parte da numerologia, fez constelação, fez mil e uma coisas, e nisso ela já estava fazendo essa imersão, já estava querendo iniciar a imersão, e eu não pensei duas vezes. Falei, eu tenho que ir porque eu preciso me encontrar, eu preciso me amar, eu preciso estar transbordando para poder transbordar para os outros. Daí eu decidi, assim, tipo, como eu vou? Eu não sei, só sei que eu vou. Porque eu nunca viajei sozinha, eu nunca peguei carro em estrada, eu nunca tinha feito nada disso, eu só decidi que eu precisava disso para me tornar uma melhor pessoa, para me tornar uma melhor terapeuta, uma melhor mãe, uma melhor mulher, uma mulher, melhor tudo. Eu precisava de algo para mim, olhar para mim realmente por completo, em todos os cantinhos, para daí sim eu conseguir transbordar para os outros o que é a minha missão, né? A minha vocação, o meu destino, que é entregar todo esse conhecimento que eu já venho adquirindo. E quando a gente é terapeuta, a gente tem que ter o autoconhecimento, a gente tem que ir em busca disso, constantemente. Verdade. Quanto mais a gente vai a fundo, mais a gente cavoca, né? Mais coisas não muito legais aparecem, mas é a melhor forma de você entender como ajudar o outro. É Quando verdade. você passa por esses conflitos, né? Ô, Quando você Tati, vê esses seus desafios. Fala, amor. ô, Tati, e a sua imersão já começou aí, né? No processo de decisão e no processo de Sim. você ter que encarar, viajar sozinha, deixar os filhos Uhum. pequenos em casa, dirigir na estrada, coisa que você nunca tinha feito sozinha. Então, como é que foi? Já começou assim, né? Com uma voadora no peito Sim, de tomada de decisões, de guiar a sim. própria vida. Sempre, sempre foi muito difícil eu tomar decisões. Sempre pegava a opinião dos outros. E, e apesar de eu ter pego a opinião do marido, eu já estava decidida que eu ia independente ou não. Apesar de ter comunicado, né? Eu sabia que eu precisava ir. Quando a Um gente chamado, sente né? isso, quando a gente sente esse chamado, a gente tem que aprender a escutar esses chamados. Porque muitas vezes a gente ignora, né? Então eu escutei, eu senti, eu falei, não, eu vou. Então começou aí meu trabalho de como passar por tudo isso, de como deixar todo esse meu medo, toda essa minha angústia de estar sozinha, de tomar decisões sozinhas, sem ter ninguém do meu lado para me ajudar, para me Só a fé, auxiliar. né? Só eu e A eu. fé e a experiência. Isso. Apesar de saber que você estava lá me esperando e que você estava me apoiando, né? No sentido de, vem, eu tô aqui, eu tô te esperando, tô ansiosa, vem, eu quero que você chegue. E apesar do meu marido estar ali o tempo todo no celular, me acompanhando e vendo, não, tá tudo bem, pode ir, qualquer coisa você vai me avisando, eu estava sozinha. Eu ia ter que tomar as decisões. É, Então, já foi um início de imersão assim monstra.
né? Monstra. Imagina. Foi uma superação muito grande. Eu pensei em desistir várias vezes durante o percurso da estrada, de parar em hotel. Eu sou o marido vencido. É o meu Rodrigo. E aí, É, Rodrigo, tudo bem? é, Nossa, é um mulherão aí do teu lado, viu? Uma mulher forte, de garra incrível, que ela é sua mulher aí, viu? é verdade. E foi uma coisa assim, o momento que eu dei tchau para as meninas no aeroporto, ali eu tava matando aquela antiga Tati. Ali eu tava começando a dar tchau para ela. E, e é muito difícil a gente desapegar disso. De tudo que você conheceu até aqui, Tudo que de você tudo que investe você muito, é. tudo que você investe muito tempo é difícil de desapegar, sejam coisas boas ou ruins. Isso é uma coisa que a gente tem que Exatamente. ficar atento, porque a gente se acostuma muito fácil com coisa ruim e com coisa boa. Aham. Então tem que tomar cuidado com as É escolhas. prático, né? Você É, fala, eu não quero mexer nisso. Tá ruim, mas tá bom, né? tá Tá ruim, bom, mas tá é o quentinho, quentinho, é o né? quentinho, tá gostosinho aqui. Então, para que explorar, né? A mente não quer isso. Mas e aí, conta, aí você Exatamente. chegou. Então, foi a primeira etapa da imersão, é justamente você se entregar para a tua natureza, né? E, Exatamente. e tomar decisões, né? Porque se você não toma decisões, você não está pronto para mudança. Exatamente. E crescimento é merecimento e Uhum. aceitação. E aí? E depois já cheguei já com outra voadora, logo que você chegou. Não, assim que eu cheguei, nem tinha chego já. Ainda meio assim, né? Tentando. Cheguei super tarde, né? Nem lembro, acho que era umas 10 horas da noite, alguma coisa assim, né? Uhum. E, e daí ela já chegou assim, então. Nessa imersão você tem um oráculo para montar. Deu. Quê? Aqui, ó. Tem umas runas aqui para você, ó. Você tem até o final da imersão para sair com elas. Deu. Foi. Só que foi muito legal Hum, porque foi na a primeira, quando você chegou, você já se conectou com as suas primeiras experiências, que foi justamente a tomada de decisão e todo esse processo, né, para chegar até sim. lá, que foi um grande passo, né, dirigir sozinha, 3 horas. Você veio de Curitiba para São Paulo, então pegou voo, depois pegou estrada, 3 horas de estrada. Então ali a gente já extraiu o ensinamento, né? Dois ensinamentos que Sim, foram para as runas, que foram então, exatamente. e aí você vê o quê? Como a natureza, como o seu dia a dia vai te mostrando, né? Há ensinamentos que a gente, quando está no piloto automático, não presta atenção. A gente só presta atenção na dor. A gente não presta Uhum, atenção no aprendizado. E a gente trabalhou justamente o contrário, né? Prestar atenção no uhum. aprendizado, em tudo. Sim, que saíram aquelas duas primeiras. Aquela primeira runa que foi a única preta, né? Que depois não teve mais nenhuma outra, Que que era foi a de ela equilíbrio. já veio te mostrar o quê? Equilíbrio dessa tua sombra. Então a própria Uhum, pedra veio preta. A primeira pedra é preta, sim. que representa a sombra, e o desenho dela foi o equilíbrio. E, gente, não fui eu que Uhum, ditei para ela, não, tá? Foi a experiência que ela viveu. As runas foram todas montadas pela espiritualidade, pela natureza. Ela foi sim. tendo as experiências dela, né, Tati? Uhum, E as experiências foram sendo transformadas em oráculos, porque ela foi buscando sim. respostas que ela não tinha dentro dela na natureza. Então, o meu papel foi só Exatamente. guiar ela no processo. Então, foi bem interessante. Exatamente, exatamente. E daí depois veio aquela que era igual, que era igualdade, que Uhum. era como eu enxergava as outras pessoas e como que eu estava me enxergando, que não é que todo mundo está num nível acima, é que cada um tem a sua vida, cada um tem o seu momento e eu não preciso me colocar abaixo dessas pessoas. E nem se Eu comparar posso com me colocar do ninguém. mesmo nível, né? Não preciso É. me comparar. Todos nós somos as mesmas, todos nós somos iguais Uhum. perante o todo. Todos Verdade. nós somos iguais. Então, a segunda foi essa. Então, essas duas me marcaram muito, assim. Todas as outras têm significados? Claro que tem. Gente, só saíram 28, tá? Só assim um detalhe. Só Três de saíram 28 28. runas. 28 runas. 28 Ô, runas. Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. Oi, pergunte. É, pensa assim, a Tati antes, né? E a Tati hoje. Imagina Uhum. você hoje com 28 runas que você construiu, extraindo sabedoria das suas vivências na natureza. O que isso simboliza para você?
Não, é uma coisa assim que você nunca imagina, né? Como que você pode transformar as suas vivências em algo que pode transformar a vida das outras pessoas. Porque quando você vai ver as suas runas, você vai ler um oráculo, independente se é sua ou não, se foi você que criou ou não, todo oráculo traz um ensinamento. Todo oráculo traz uma situação. E quando você me trouxe todos aqueles livros para eu dar uma olhada, tudo, eu li aqui, gente, mas é o que eu estou vivendo. Não é coisa surreal. É o que eu estou vivendo. E colocar o que eu estou vivendo em algo que eu consigo transformar a vida de outras pessoas de uma forma palpável, porque ela vai estar olhando para aquilo dali, ainda não caiu a ficha. Não, e o mais A incrível, né? grandeza do negócio. A grandeza é que foi a natureza que te conduziu, né, no processo, Uhum, né? exatamente. Aí, como eu já vivi, conheço, eu usei as técnicas sistêmicas, mas a natureza ela foi soberana o tempo todo, Sim, mostrando, se revelando, se apresentando de formas diversas, né? Para você extrair para tua vida, foi uma coisa muito personalizada para tua vida, né? O que você realmente precisava para sair daquela inércia e ir para o próximo nível. sim, porque você ia guiando, mas quem tinha que enxergar era eu. É. Você guiava os passos numa direção determinada, só que eu que tinha que ter as percepções daquilo que eu estava vivendo. Eu Eu que só tinha que cutucava. extrair. Você me cutucava e muito, 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 Gente, eu parecia uma muito. entidade espiritual na orelha dela. Não, eu Foi. falo, a primeira coisa que eu falo quando me perguntam como que foi a imersão. Peraí, só um pouquinho. Oh, oh, oh. Criança, gente, vida real, maternidade real. Você Tão, tá pensando tão o que quê? tão aqui Olha, as duas. Sexta-feira ainda, né? já viu, né? É, o que eu falo quando me perguntam, a primeira coisa que eu falo, gente, ela me expulsou do carro. Só isso. Expulsei, gente. Eu expulsei ela do carro. Me A expulsou gente do tava, carro e eu só ia a entrar no gente tava momento na que fila da compreendesse valsa. aquilo. Mas, gente, foi uma dinâmica aquilo, tá? Foi uma dinâmica muito forte, né, que a gente viveu de tirar a sombra de dentro dela. Ela tava com uma. Quando a gente tava no carro, ela tava super empolgada para ir. Conta você. E aí, o que Não, aconteceu? A eu tava sombra veio. Eu tava super empolgada, de repente me bateu aquele desespero, aquela agonia, uma sensação de morte, assim mesmo, sabe? Uma sensação de que eu não ia sair De dali, depressão. de tudo, assim, uma coisa muito horrorosa. E daí a Brisa teve E que era a entrar morte pesado mesmo. ali pra Era a cutucar e falar: morte. opa, cadê aquela mulher que tava aqui que não tá mais? O que É, aconteceu? a Né? gente fez um trabalho sistêmico com PNL, sistêmico e espiritual, para limpar a sombra. Não para limpar, a gente não expulsou a sombra, a gente tirou ela Não. e Uhum. integrou ela no carro. A sombra Sim. viajou junto com a gente. Foi bem interessante, porque foi um processo de integração da sombra que estava totalmente aprisionada, né, Tati? E Uhum. você pôde olhar para a tua sombra com amorosidade e trazer ela para você. Opa, peraí, eu também sou a sombra. Tanto que no dia Sim. seguinte, No depois dia a gente conta do seguinte, dia seguinte. gente. Depois. Ó, já Conta a faz babado. experiência Deixa eu primeiro contar da. da sombra. Deixa eu contar da sombra. Eu não sei quantos anos que eu senti um peso assim no peito, uma pressão. Sempre, sempre senti essa pressão. Qualquer atitude que eu tomava, se é pro lado bom, pro lado ruim, sempre aquela pressão me incomodando. Sempre, sempre, sempre. A partir do momento que a gente trabalhou a sombra, que eu olhei para ela, que eu vi o quanto era importante eu reconhecer essa minha sombra e entender que ela faz parte de mim, que ela é eu sou ela, e pronto, acabou, e tipo, né? Você tem que entender que ela faz parte. Nós somos luz e sombra. E nós temos que aceitar esses Sim, dois lados. E eles têm que estar em equilíbrio. Então, no momento que eu sim. consegui fazer isso, que foi no momento que eu estava do lado de fora do carro, e foi muito engraçado Foi, que. gente. Eu botei ela para fora do carro, fechei Ué, assim. Já que você não quer ir, você fica aí, então eu vou é. sozinha. E o mais engraçado é que assim, eu sempre fui muito preocupada com a opinião dos outros. Naquele momento que eu estava fora do carro, eu nem enxerguei os outros, porque eu estava ali trabalhando com o que eu precisava trabalhar.
Sim, sim, foi Tinha os outros incrível. carros? Tinha uma galera, a gente tava parado esperando para entrar na balsa. Então, tinha gente, tinha muita gente. Só que naquele Muito. momento eu só estava querendo enxergar a minha sombra, só estava querendo aceitar ela. Então, a partir do momento que eu consegui fazer isso, aquela dor no meu peito aqui, aquela pressão, eu não tive mais. Foi embora. Ela foi Isso. embora, ela não voltou. Por que que Então, doía, ela né? deixou de estar presa, né? Ela não está mais presa. Ela Ela está fazia livre para é, fazer parte do todo. sim, ela estava doendo porque ela estava fazendo você olhar para ela, ela queria ser vista. Enquanto ela não é Sim. vista, ela dói, porque ela está falando assim, olha para Uhum. mim, olha para mim. Então, quantas coisas a gente não tem na nossa vida que pesa, que dói, que incomoda, que irrita, que chateia, e que a gente não quer olhar para aquilo, a gente quer tirar aquilo da nossa vida. E não é tirando da nossa vida que vai fazer Que vai aquilo ir embora. desenvolver. É libertando, é diferente, é soltar, o processo de É soltar. reconhecendo, né? Reconhecendo que Reconhecendo, existe soltando. É, e que faz parte, e que você sim, tem que entender que aquilo faz parte de você. exatamente. Não é você. Você não pode negar. Quanto Uhum. mais você nega, pior fica. Pois é. Mais E aí, dói. e aí depois a gente integrou a sombra, fizemos o nossa ecoturismo, fomos para lugares incríveis, fizemos Uhum. a conexão com os seres da natureza, onde a A gente gente extraiu viu o mais sabedoria. Tio A gente viu o Tio aquele Deu momento para mim sangue, deu foi, boas-vindas. foi magnífico, aquela boa-vinda dele, assim, tipo, passando assim, que nem uma flecha Na nossa cara e deu oi na nossa e voou, cara. não foi? Exatamente, exatamente. Aquilo foi Um muito passarinho significativo, maravilhoso, né? gente. Quem vê É, o perfil da Brisa viu ela pintando ele. E depois a Brisa me contou o quanto ele era raro, né, de se ver. é Que difícil de pessoas ver. até, né, que é muito difícil as pessoas verem. E assim que a gente chegou, porque a gente parou, estacionou, desceu e ele passou pela gente, assim. Eu senti como uma recepção, uma boa-vinda, Sim. que eu estava no lugar certo, no momento certo e fazendo o que eu deveria estar fazendo. E é o meu Foi isso animal que eu de poder, senti ele, eu naquele te momento. falei, né? Isso, e esse é o seu animal de É o meu poder. Então, animal de poder. provou mais ainda que quem tinha que estar junto comigo era você. Porque o É, teu poder estava ali para poder conduzir tudo isso. foi muito Então, mágico. foi muito mágico, foi maravilhoso. E aí, quando a gente chegou para poder ir para a ilha, né? Para cachoeira, é, começou a marcar muito o nosso caminho os jasmins, né? Jasmim catavento, gente, é uma Jasmim flor cataventos, que brilhante, até, ó, depois eu vou especial. contar a história do anel também. Jasmim É, catavento. jasmim catavento. E, e você acredita que eu fui pesquisar ele essa semana? E é muito difícil você achar para comprar ele, apesar dele ser natural, de ser Sim, da nossa mata mesmo. Eles vendem mais os jasmins exóticos. E esse, sim. que é para ter assim super fácil, você não acha para comprar. É porque Eu da falei, Mata Atlântica, né? Ele tem uma condição específica de floração, então você não encontra em loja de planta. não encontra, não Ele é encontra. nativo. E é difícil você achar até informações dele. É muito engraçado, assim. Principalmente Sim, e o segundo que a gente viu. O segundo que é bem catavento mesmo, assim. que tem até Aquele, a então, dobradura na folhinha, coisa mais é, linda. aquele, então, é bem mais difícil de ver. Então, essa virou a E, planta de poder da nossa imersão, porque ela ficou presente em exatamente. todas as trilhas e do nada, assim. A gente encontrava um punhado deles no chão e a gente colhia eles para o banho dela, da Ayurvédico, que nós fizemos também. Então, a gente captou toda a energia dela, né, eu passei tudo para o terapeuta e o terapeuta montou personalizado a experiência dela depois de um dia bem intenso de trabalhar sombra, um dia bem intenso de trabalhar a parte da... a gente trabalhou bastante a sua coragem, né? A gente Sim. superou teus limites físicos também, porque não foi uma Físico, escalada fácil. principalmente. Aquela escalada na parte da pedra, depois andar ali na parte inclinada com os cactos, Se né? você, Que tinha que se desviar dos tropeçou, cactos. cai no cactus. É um negócio bem, É, bem punk. uma coisa tranquila, gente, suave. Isso para Isso. escolher uma trilha tranquila para mim. Peguei uma trilha tranquila. Imagine para quem ela for escolher a hard. É que aqui, gente, aqui tem. Aqui não, aqui tô em São Paulo agora, mas
Lá tem vários níveis de trilha. Então, se você é uma pessoa que tem um nível de condicionamento físico muito elevado, a gente tem trilhas de 7 horas, escalaminhada, bem intensa, com bastante emoção, bastante cobra, bastante escorpião na floresta. É bem legal. Ah, ela A tomou queda bola também. a queda depois. Se acalme. A gente ainda está no primeiro dia. A queda foi no último. Calma. Já quer atropelar aqui os acontecimentos, o homem já. Já Não, mas quer foi falar muito da legal, queda já. né? A tua experiência ali na cachoeira foi muito especial, né? Porque você subiu no topo do topo, com vista para o mar, aquela piscina com borda infinita para o mar, né? Longe, alto pra caramba. E ali você falou, eu lembro que você se emocionou, falou, gente, foi muito difícil subir até aqui, porque foi todo o processo de sair de Curitiba, pegar estradas, se superar, brigar com a sombra, acoplar a sombra, subir na cachoeira. A gente a tarde toda lá se purificando, depois a gente conseguiu colocar, se lavar nas águas, né? Ela tinha medo também, né, de fazer aquele percurso de Uhum. nadar na cachoeira e deu tudo certo. Então foi tudo muito perfeito, né? Nem os Sim, borrachos eu tive comeram a que. gente vivo. Não é verdade, eu levei uma só. Uma só no pé Eu não aquela tomei hora, né? nenhuma. Eu tomei uma Gente, nas eu, costas. eu tinha muito medo de nadar é rio? Não, não é rio, né? Rio, é. Naquela Uhum. parte que faz uma lagoazinha, né? E ir até a cachoeira, porque ela tava dando pé, mas tem um determinado momento, gente, era muito curto o espaço que não dava pé. Era muito curto. Era um empurrão, você já chegava no pé lá. Mas eu tive muito medo de fazer isso. Muito medo. E eu fiz. E foi Assim que eu bom. consegui Foi, fazer. Fale, fale. foi bom, né? Foi muito bom. Assim que eu consegui fazer, graças a Deus tinha os caras lá para me puxar, porque eu vi que eu ia entrar em desespero, sendo que era só eu baixar o pé, gente. Tipo, sabe aquele meme, né? É tipo isso, era só baixar o pé que tava tudo certo. Mas eu comecei a entrar naquele desespero, daí os caras me puxaram. Daí eu fui, encostei na cachoeira, fiquei lá, linda, bela lá, né? E tirando tudo que faltava tirar. Na hora de voltar de lá, eu não pensei duas vezes, eu não tive medo. Eu não tive medo em nadar aquele pequeno espaço que não dava A pé. gente começa a pensar que a gente cria medos que É, não fazem sentido, né? A faz gente sentido, começa né? poxa, a natureza tá aqui, tá tudo certo, tô vendo, tá tudo certo. Por que que eu tô com esse medo, né? Então a natureza tá Uhum. ensinando a perder o medo de coisas simples, de você criar coragem de tomar ações, atitudes, liderar a própria vida, liderar o próprio caminho. Então a gente trabalhou tudo isso, aprender a conhecer a própria sombra, aceitar e amar a própria sombra, porque ela faz parte de você, faz parte da sua história. Então, enquanto você não aceita o ser humano terreno que você não consegue olhar para o teu lado espiritual, né? Verdadeiro. Não tem como você olhar para a tua essência. Então foi um resgate total, né? Total, total. E daí a gente deu aquelas braçadas lá que parece que libertou tudo que estava preso, né? Uhum. Umas braçadas que a gente deu, vai aqui, vai ali, mergulha, pronto, parece que tudo soltou. Tudo soltou. E daí você achou, nossa, que maravilha, a imersão tá muito top, que tá muito linda, tá muito maravilhosa, tá muito gostoso. Entendi por que que eu tô aqui, já superei tudo que eu tinha que superar, só que não. Você esqueceu de contar uma parte antes de contar essa parte aí. Que quando a Qual gente parte? trabalhou as sombras no carro, a gente puxou fez uma dinâmica que você puxou ela, lembra? E ela não saía. Ela não saiu quando ela tava quase saindo, te deu ânsia de vômito no carro, lembra? Aham, E lembro. aí ela saiu, você foi para fora do carro, teve todo o processo. E aí, de madrugada, às 3 da manhã, horário da espiritualidade. O que que aconteceu, amiga? Conta pra gente. A pessoa começou a ter enxaqueca, a pessoa começou a passar mal, a pessoa vomitou, Vento. Vomitou ar, vento, ar. Não ar, tinha... Era que não sombra. tinha nada para vomitar, era Era ar, sombra puro ar. saindo. E passei muito mal, muito mal depois desse primeiro dia. E A não ponto de a gente ter que reformular tudo que ia fazer, né? Porque eu não conseguia nem sair do quarto. foi, mas Eu foi fiquei. lindo, porque foi exatamente o que era para acontecer. Era um momento teu de integração com a sombra, né? Você ficou no casulo. Sim.
Eu fiquei. processando tanta coisa. Eu desmaiei, né? Eu apaguei por completo, assim, por horas, né? Por horas. Eu fiquei E a quase que o gente dia tava, todo no quarto, né? você saiu às 3, você entrou às 3 da manhã, saiu às 6 e depois só saiu às 3 da tarde. A gente passou. Isso. Aí eu passei uma dinâmica indoor para ela e para ela ficar no quarto, fazendo com calma a questão dos oráculos e tal. Ela imersou nos oráculos, descansou, repousou, se conectou, entrou no casulo. E aí começou o negócio ficar bom. 3 da tarde, quando ela saiu Aí do quarto, sim. saiu 220. E agora? Uhum. E agora? E agora? Vamos? Foi muito Aí sim, realmente, acho que daí sim foi o momento da libertação, assim mesmo. Não é total, porque ainda tinha mais uns poréns para acontecer. Mas foi o momento que eu senti assim, não, agora sim. Agora eu tô pronta para finalizar essa imersão com chave de ouro. Agora eu tô aqui por inteiro, porque eu não estava por inteiro. Eu ainda faltava algumas coisinhas. Minha cabeça não estava lá, eu não estava lá. Só estava o meu corpo físico ali. Então ainda não estava 100%. A partir do momento que eu saí daquele quarto, aí eu estava 100%. Aí eu estava pronta para poder, não, agora eu vou absorver tudo que eu tenho que absorver. E foi uma coisa atrás da outra, assim, acontecendo, que foi... Nossa, foi para... A gente viu o pôr do sol mais lindo de todos, que a gente teve que escalar umas pedras também para ir lá ver, né? Foi muito lindo. Meditamos, começamos a soltar um pouco a verdadeira Tati. Fizemos umas dinâmicas, umas fotos muito legais, eu e a Tati, né? Só nós duas, umas fotos só nós duas. Eu comecei a olhar para mim de uma forma diferente, comecei a olhar para o mundo de uma forma diferente, e entender que o outro é o outro, eu sou eu, né? Eu não tenho que ficar me preocupando com o julgamento do outro, que eu tenho que me preocupar com o que eu acredito e com o que eu quero para minha vida, para daí sim eu começar a querer tratar outras pessoas. Porque se eu não me reconhecia, como que eu vou querer que as outras pessoas se reconheçam? Né? Então eu tinha que passar por todo esse processo. E cada dinâmica que a gente ia fazendo ia desbloqueando uma partezinha. Umas eram mais fortes, outras eram mais leves, mas todas tinham um fundamento de eu ter algum desbloqueio. Todos tinham um porém. A Tati faz isso, a Tati faz aquilo. Até eu ficar meio louca ali procurando runa no meio das pedras, já fazia parte também. Porque eu estava querendo já colocar o nome nas minhas runas e querendo passar essa experiência para essas runas. Então eu fui caçando. E a natureza foi dando para ela, gente, as pedras perfeitas e tudo no mesmo padrão, que não é fácil de encontrar. E a pedra já veio energizada com a experiência dela, já veio da natureza, foi Iemanjá que trouxe, né? Veio do mar, da cachoeira. Veio do mar. Então foi muito lindo o processo. E esse pôr do sol foi muito especial, né? A gente não queria nem que acabasse. A gente, o sol vai pôr daqui a pouco. A gente tem que pegar o caminho das pedras, literalmente. Porque exatamente! A gente falou, meu Deus, a gente tem que ir, porque senão vai estar escuro, a gente não vai chegar onde a gente estava pisando. Mas, e sabe o que é o mais engraçado? Que como o pôr do sol foi tão magnífico sem sol. Sem sol. Porque, gente, estava nublado. Tava tudo pro... Tava nublado. E foi interessante porque o tempo, o clima, ele estava perfeito a natureza é tão perfeita, gente, que o clima estava perfeito para o que ela veio trabalhar. Que ela veio trabalhar as sombras dela na natureza. E estava o tempo todo nublado, né? O tempo todo nublado. Só na hora que a gente fez o day off, que abriu o sol. Eu até peguei uma marquinha depois aqui, assim. Foi quando ela integrou a sombra, a natureza presenteou ela com o sol, que era um day off, mas fazia parte do processo. Fazia parte do processo. Você aceita a tua sombra, você acopla ela, você integra no teu ser, porque você já tem a partir de luz que você já estava trabalhando, mas não via a sombra. A gente olhou a sombra, integrou os dois. E aí agora era a hora de curtir a Tati integrada. Então a gente fez o day off. Sim. Que não foi bem um day off, né? Porque ela levou o caderninho na praia, curtiu e ficou lá desenhando runas.
escrevendo texto, super inspirada na praia no último dia, assim, uma delícia, né? Foi muito gostoso. Bem A gente isso. fez um... Só que olha só, depois que a gente fez, depois do dia que ela passou mal, que a gente viu o pôr do sol e tudo mais, aí teve uma grande surpresa. Porque eu já estava preparando a energia dela, junto com o terapeuta ayurvédico, que recebeu todo o dossiê da Tati. O Que dossiê. eu passei toda a ficha, a gente leu, eu li a tua numerologia com ele já viu tua essência, ele viu tuas fotos, ele te conheceu no dia que você chegou, sem você saber que ele era teu terapeuta. Sim, E aí ele já viu toda a tua energia e ele montou, gente, um banho de flores especial, cada flor com um significado, para trabalhar a espiritualidade dela, para trabalhar o amor, para trabalhar o carinho, para trabalhar uma série de pontos que ela precisava trabalhar dela com ela. E aí, Tati, como é que foi? E daí, quando teve aquele banho lindo e maravilhoso, perfeito, que parece que foi assim, agora eu estou pronta para, enfim, conhecer o meu perfume, né? Que nem ele falou, que nem o Ed falou. Que daí, durante toda a parte terapêutica dele, a gente conversou muito. E conforme ele foi montando o meu perfume, que na verdade é o óleo que ele ia fazer a massagem, cada um ele foi me explicando o porquê que eu rejeitava aquele cheiro, o porquê que eu gostava daquele outro cheiro. E a gente foi trabalhando todas essas questões de que os cheiros trazem muitas informações pra gente, né? Toda vez que a gente sente algum cheiro, ele lembra ou algo ruim ou algo bom. E ele foi trabalhando isso. E daí ele foi me explicando, como eu já faço aromaterapia, já sou aromaterapeuta, daí ele entrou um pouco mais a fundo na explicação, né? Do que era cada um, porque para eu entender. E o engraçado é que mesmo os cheiros que eu conheço, que eu uso no meu dia a dia, naquele momento eu não reconheci. Naquele momento eu estava em outro momento, né? Você estava sentindo o cheiro da alma, era diferente do físico, do técnico. Você entrou numa esfera muito mais profunda na hora de escolher os seus perfumes. E isso foi proposital. Sim, porque eu não estava ali para justamente ver qual que é a função de um, função de outro e no que eu vou usar. Não, eu estava ali para me conectar com aqueles cheiros. Para me conectar com tudo aquilo e daí sim fazer a minha essência e trabalhar o que eu precisava trabalhar. Exato. Porque daí até mesmo ele falou assim, esse você não gostou, todos têm o mesmo fundamento. Todos são para trabalhar as mesmas questões. Então esse vai ser o seu perfume. Então ele colocou justamente os cheiros que eu não queria. Por quê? Porque era o que eu precisava. Misturou. Que era o que eu precisava. E o que eu mais gostei, que eu achei que deu aquele calor, aquela coisa mais gostosa, foi quando ele finalizou com aquele cheiro. Mas o templo. É o cheiro do templo. O cheiro do templo, Que é o nosso corpo físico, que é o templo do espírito. Né? Então a gente fez uma cura na Tati terrena para ela receber a alma dela. Então essa parte da terapia da imersão foi a parte de integração da alma com o corpo. Onde eu escolhi um terapeuta a dedo especial, maravilhoso, que trabalha essa integração através da Ayurveda, que é mágico. Sim. Foi um momento mágico, né, Tati? Esse daí. Porque foi justamente isso. Todos os cheiros que eu rejeitei, eles remetiam a templo. Todos os cheiros. Pois é. Os outros eu não rejeitei, mas os de templo eu rejeitei todos. Uhum. Então ele trabalhou... Ele fez toda aquela composição, tudo. E quando ele finalizou, eu amei. Eu amei aquilo. É o nosso perfume, né? É muito lindo a gente fazer o nosso perfume. Sim. E se integrar nisso, né? Porque aí você se reconhece como alma, que ele é o perfume da tua alma. Exatamente. Quando você cheira ele, gosta, você tá assim, o seu corpo físico tá amando a alma e a alma amando o físico, porque você só sente o cheiro da alma se você tiver um corpo físico, porque você tem que sentir o cheiro daquele aroma. Então foi uma integração simbólica muito profunda,
fez parte do processo, mas ela teve que passar por muitas coisas antes. Muita coisa. E aí depois dessa massagem, toda, que cuidou de todas as áreas do teu corpo que estavam doentes, né? Que estavam energeticamente bloqueadas. Aí depois foi só paz, né? Daí foi só paz. Aí no Foi dia perfeito. seguinte, aí teve Foi a perfeito. outra parte. Porque no dia seguinte ia vir a parte mais... O que eu tinha mais bloqueio, na verdade. Porque Do assim, julgamento do quando, outro. porque quando eu falei, eu vou fazer essa imersão porque eu preciso estar completa, eu preciso estar inteira para entregar algo, eu tenho que estar transbordando para entregar para o outro. Então eu fui procurar essa imersão para isso. Só que quando a Brisa falou para mim da imersão, ela falou assim, então, vai ter fotógrafo. Deu o quê? Fotógrafo? Gente, eu não pensei no fotógrafo, porque se eu pensasse no fotógrafo, eu não iria. Mas você não explicou o fotógrafo o que é? É um fotógrafo não, especialista em... Calma. Vai contar, não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Não dá spoiler. Eu falei, eu não vou pensar no fotógrafo, por quê? Eu odiava porque eu já fiz sessão de fotos com o Rodrigo. Ele que tirou foto de mim. Você acredita nisso? Não acredito. Pois é, depois eu te mando. Eu nunca gostei de tirar foto. Desde pequena. Nunca. Sempre fugi de todas as formas possíveis e imagináveis. Por quê? Porque eu não queria me olhar, eu não queria que os outros me olhassem. Eu nunca gostei de cantar parabéns, porque eu nunca quis ser o centro das atenções. Eu sempre tive esse bloqueio do que os outros vão pensar de mim. Então, eu não gostava de foto, não gostava de nada em que eu fosse o centro. E aqui você foi o centro das atenções o tempo todo. A alma da Tati foi a celebridade aqui nessa imersão. Até a natureza. Até o Tia Sangue veio dar boas-vindas para ela, gente. Até o Tia Sangue, verdade. Papagaio, ela viu papagaio, a gente viu esquilo, a gente viu cobra. A gente viu todo. Olha, a gente só não viu macaco, mas de resto a gente viu quase tudo. Perereca. A gente viu até aquele buraco daquele tatu lá, né? Não sei se era tatu, que é. Caranguejo. Caranguejo, pereré. Você também viu, você vê um saruê, o gambá que mora lá no meu carro. Comida. Não, olha, de tudo. E daí eu falei, não, se eu pensar que vai ter uma sessão de fotos, eu não vou, eu vou fazer de tudo para não ir. Então eu falei, não vou pensar. Eu falei, não quero saber. Quero saber que eu vou para uma natureza, eu adoro cachoeira, beleza, eu vou para natureza, pronto, acabou. Tipo, férias. Claro que não era férias, mas é o que eu coloquei na minha cabeça naquele momento para assumir aquele compromisso. Né? Sabendo que ia ser uma coisa complicada. Gente, não imaginei que eu iria passar por tantos desafios realmente. Não pensei que era tanto, sabe? E quando chegou o momento da foto, eu falei, tá, eu não tava nem aí. Nem aí. Foto, esse fotógrafo, gente, ele é maravilhoso, porque ele é muito neutro, muito tranquilo, ele é muito focado, ele é muito na dele, ele é um gentleman, é o melhor fotógrafo que tem para trabalhar, meu parceiro. Verdade. Vocês peguem ele lá, o Ricardo Feres, @Ricardo Fotoferes. Depois eu coloco aqui para vocês. Isso, Fotoferes. E eu confesso que na hora que eu acordei, eu falei, meu Deus, é o dia da foto. Respira. Gente, ela já tinha sabotado a foto no dia que ela quis ficar com a sombra dela, pra vocês verem. Que era o dia anterior. Mas a sombra dela fez tão bem pra ela que ela tirou a foto e cagou pra qualquer coisa. Literalmente. Então eu falei, quer saber? Vou tirar foto. Tira foto. Não dá. Tipo, já cheguei até aqui. Já passei por tudo isso. Já sofri, já morri. Porque a sensação mesmo é que eu tava morrendo, gente. Sério. Você morreu, você nasceu de novo. É isso que aconteceu. Foi um renascimento. Eu falei, não. Nas águas. Eu falei, não, vou tirar foto. O que é foto agora, depois de tudo isso, né? Mas pra quem não sabe, não é qualquer foto. Não. A Brisa é sacana. Não é, gente. Tem um porquê. Tem um porquê muito grande que a gente não leva a sério, mas é muito importante. A foto era foto nu. E eu falei,
nunca na vida que eu vou fazer isso. Nunca. E o Ricardo foi tão querido que ele chegou para mim e falou assim: como você quer fazer as suas fotos? Você quer de vestido, você quer de biquíni, você quer de maiô ou você quer o que você veio fazer? Ele foi assim. Que vier tá bom. E eu falei, tá, então vamos assim, 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 assim. E ele, você que sabe. E eu comecei a tirar as fotos do vestido. Até que eu me integrei por completo naquela cachoeira. No Éden, ela voltou pro Éden em No estado Éden. de pureza, gente, que é o E fundamento mais lindo. eu apaguei embaixo daquela cachoeira, eu apaguei no sentido assim, eu estava acordada, consciente de que eu estava numa cachoeira, mas eu me senti completamente eu e eu. Como se a Brisa não estivesse Entrando lá, consigo mesmo. como se o Ricardo não estivesse lá, como se só fosse eu e a cachoeira. Sozinha. Ali. Eu comigo mesmo. Que foi o momento que ele falou assim pra mim: já tiramos as fotos aqui. Agora você aproveita o que você quiser aproveitar para depois a gente descer. Falei, ótimo. E eu fiquei lá assim. E que vontade de sair de lá. Como? Não dá Porque a vontade. cachoeira é uma cachoeira fora do normal, de tão maravilhosa. E eu não conto onde é, gente. É segredo. Se vocês quiserem conhecer, vocês têm que vir fazer imersão. Porque ela é escondida dentro de um condomínio. É secret. Mas é muito linda essa cachoeira. Eu vou postar uma foto minha essa semana, nua. Mas eu vou pôr estrelinhas, vocês não vão ver nada. Para vocês verem que cachoeira incrível. Mas olha, ali me emocionou muito, porque ali foi quando você chorou para mim e falou, Brisa, eu nunca me senti tão bem comigo mesma. Né? Foi um encontro dela com ela mesma ali naquela cachoeira. Então ela nasceu ali, despertou. Exatamente. Foi um despertar pro Éden, né? Pureza total. Tanto que depois a gente desceu e foi tirar foto na árvore. E eu tava me sentindo tão completa ali que eu abracei aquela árvore. E a sensação que eu tinha que eu tava abraçando minhas filhas, que eu tava em casa, que eu tava com tudo que eu precisava estar. E eu estava abraçando a raiz de uma árvore. Uma raiz gigantesca, que é aquela árvore que eu tenho foto também, que eu levei ela para tirar. Uma figueira gigante, gigante. Gente, a raiz da árvore chega quase até chega aqui na gente, de tão grande que é. Chega, né? aí. Chega aí. Linda, linda. Chega aí porque tem um pouco de terra, né? Porque, na verdade, ela é maior até. Ela é maior. Aqui a gente consegue ficar ali naquele nível. E o Ricardo até aproveitou e tirou umas fotos minhas ali no momento que eu nem lembrava que ele estava lá. Eu nem lembrava, estava eu e a árvore. Porque a integração é tão profunda nesse momento das fotos, gente. Vocês não têm ideia. A pessoa já está tão trabalhada que ela não liga para as fotos. Ah, mas então por que tem que tirar? Porque faz parte do processo. Faz parte. E faz muita diferença. Faz muito. Porque é o momento que você percebe que você não precisa ligar para a opinião do outro. Você não precisa. Eu falei, eu não quero nem ver. Eu falei, eu não quero nem preciso ver as fotos. Ela já fez o papel delas. Eu senti a mesma coisa que você quando eu fiz. Tá bom, não tá? Ok. Mas era a sensação assim, ela cumpriu o papel de que eu consegui me libertar da opinião do outro. A ponto de eu voltei domingo. Hoje é sexta-feira. Eu fui com meu marido no parque ele tirar umas fotos minhas para eu poder montar o meu Media Kit. Que é porque eu preciso montar toda a minha estrutura, toda a minha parte de mídia, né, para internet e tudo. E eu falei assim, não tenho como eu chamar um fotógrafo agora, mas eu preciso dessas fotos para ontem. Você faz para mim? Ele faz. E fui eu e meu marido para um parque tirar foto. Coisa que você não conseguia fazer antes, né? Não conseguia nem tirar eu mesma de mim. Assim, selfie, eu odiava. Não, é muito lindo, porque, gente, o fotógrafo, ele representa o mundo. Você está nu diante do mundo, simboliza o quê? Eu tô íntegro, eu tô bem, eu tô no meu estado de natureza, eu me aceito como sou, foda-se o mundo, desculpa o palavrão. Exatamente. Mas é literalmente isso.
E o pior é que as fotos ficaram Exatamente. lindíssimas. Elas não ficaram assim, ah, não quero nem saber se ficou bom, se ficou ruim. Ficou lindíssima, porque esse fotógrafo, ele é especialista em natureza. Ele morou um tempão na Patagônia só para fotografar a natureza toda da Patagônia. Morou no mato ali, né? Ele montou um livro lindo da Patagônia. E ele é um cara especialista em natureza. Então ele tem um projeto Nude and Nature, que é para você colocar o nu na natureza integrado. Como se o corpo nu fizesse parte da natureza. Então ele já é especialista nisso. E aí a gente tem essa parceria aí nesse trabalho da imersão, onde é a cereja do bolo, né, Tati? Exatamente, a cereja do bolo. E as fotos, dá para ver que você só faz parte daquilo. Não é você o foco. Você só tá ali junto, integrada a tudo aquilo. E não Como é, se o fosse foco um não é só. você. Como se fosse um só. O foco é o todo. Então, Tá e é lindo. bem como a gente se sente no momento que ele tá fotografando. Em que você só tá fazendo parte daquilo tudo. E não que tem alguém olhando para você e tirando foto. Você não sente isso. É. Não tem E a a trilha, sensação. hein? E a trilha para chegar lá, hein? Gente, a trilha para chegar nas cachoeiras foi meio hardzinha também, né, Tati? Eu tomei um rola, eu caí de bunda, que foi uma queda lindíssima. Pena que o fotógrafo não tirou uma foto da minha queda, porque eu ia postar no making off. E aí ela ficou me zoando. Aí Eu depois fiquei. depois ela Depois foi eu lá e caí falou, pior que a Brisa. vai ficar zoando a mãe natureza? Meu nome é Brisa, né? Sua mãe é natureza. Aí ela foi lá e tomou um rola também para fazer par comigo. Aí a gente ficou nós dois torcendo pro Ricardo cair. Mas o Papai do Céu é Mas bom, não, porque ele né? tava com equipamento. Ainda bem que ele não caiu, né? Com equipamento. É. Não, verdade. Mas, gente, o meu tomo foi 1000 vezes pior do que o da Brisa. Eu tô com um roxo gigantesco na É perna. lembrança, souvenir da viagem, pô. Gigantesco. Porque a Brisa até tirou uma foto, que eu pedi pra ela tirar uma foto de como que tava. Que isso daí foi de tarde, né? A gente foi de manhã, era de tarde. Mas, Brisa, você não tem noção como ficou. Que bom, é pra você lembrar da Ficou viagem. preto. Ficou preto, preto. Gente, é uma bola desse tamanho. Ela caiu, mas não caiu feio, é porque bateu ali. Não, eu caí modelando. Eu caí modelando. A Brisa caiu de bunda, tá? Tipo, perna pra cima e pá, bunda no chão, mostra. Né? Foi queda normal, clássica. Tipo, né? Quase que eu caí exatamente no mesmo lugar. Quase que eu caí no mesmo lugar 2 vezes. Que eu fiquei tirando sarro e quase que eu caí 2 vezes. A minha, eu falo que foi modelando, porque eu fui descer da pedra. Graças a Deus o Ricardo tava perto pra me segurar. Porque senão o negócio ia ter ficado mais feio. Eu fui descer, eu tava segurando um pé firme. Ótimo, né? Vou tirar o outro que estava firme para poder, né? E daí desce tudo junto. Então eu desci assim, segurando, o braço ficou, o corpo foi. Então foi assim. Foi modelando. O Ale Silva tá perguntando assim, ó. É que ele chegou depois, mas responde aqui rapidinho, ó. O que te fez procurar essa experiência, Tati? O Ale tá perguntando. Eu precisava estar inteira para poder entregar algo para o outro. Eu sou terapeuta integrativa e eu sentia que faltava algo dentro de mim. Eu senti que faltava eu aceitar algo dentro de mim, para daí sim eu poder poder passar isso para as outras pessoas e poder transformar a vida das outras pessoas. Então eu precisava estar inteira e eu não era inteira e nunca fui inteira. Agora eu sou inteira. Agora sim, eu já tenho a minha sombra, tenho a minha luz, tenho tudo, eu amo e venero tudo, coisa que nunca eu tive isso. E daí sim, agora eu consigo fazer o trabalho que eu tenho que fazer, que é a minha missão, é o meu destino. Que é para transformar a vida dessas pessoas lindas e maravilhosas que estão passando por esse processo. Que estão passando por esses problemas, por esses dilemas, que não sabe para onde vai. Eu até falei assim, tá na areia movediça e não consegue sair. E eu tô ali, eu vou puxar, eu vou guiar essa pessoa a sair dessa areia movediça. Só que eu só conseguiria fazer isso se eu tivesse força para fazer isso. E eu não tinha força para fazer isso. Agora eu tenho. Agora eu tenho essa força. Que linda, a natureza curou ela, gente. Eu achei isso tão maravilhoso. E eu, o que fui? Somente uma guia. Eu só guiei ela no processo, porque a natureza, ela se encarrega de trabalhar. É verdade. A gente só precisa conhecer os códigos, né, da natureza, porque não é brincadeira.
Não, não é brincadeira. É um trabalho que mexe bastante, mexe muito. Você tem que estar com alguém ali experiente do seu lado para poder te apoiar, para poder te guiar, porque você sozinho não consegue, não façam isso em casa, né? Eu fiz Não sozinha, façam gente, isso sozinho, né? mas eu fiquei A 15 Brisa dias. fez isso. Você fez sozinha, mas você já tinha uma bagagem muito Não, eu tinha um grande de preparo poder já, há fazer. muito tempo já Você já preparada. tinha esse preparo. Então, todas essas que você fez e vai continuar fazendo, você já tem esse preparo. Agora, eu me sinto preparada em fazer algo parecido. Igual não. Igual não. Igual eu acho que ainda tenho que ter um pouquinho mais de evolução para conseguir fazer sozinha algo nesse nível. Mas eu já me sinto preparada a ir num ambiente mais sozinha, a prestar mais atenção nessa natureza, a olhar mais para ela e entender o que ela está querendo me passar. Eu já me sinto pronta para isso. Eu Isso sei que eu daí, consigo fazer isso. isso já Então, tem que ter alguém para guiar. Não façam isso sozinho, porque a gente mexe com muita coisa. mexe com muita Muita coisa. E é muito fácil você entrar nessa escuridão e não conseguir sair sozinha. Aqui É a gente muito usou fácil. muita técnica integrativa, eu sou consteladora familiar, então eu montei todo o caminho, todo o processo, toda a ordem certa para a gente poder trabalhar essas questões dela, porque eu já imaginava o que ia sair. Porque a gente fez todo um trabalho antes também. A gente fez um trabalho de valores, de numerologia cabalística, a gente fez um trabalho de mapa de nascimento, alinhamento de vida, forças de caráter, um monte de coisa a gente trabalhou antes da imersão dela. Então, ela já veio preparada, eu já conhecia ela, eu montei um processo todo individual para ela, com a ordem certa do que a gente ia fazer, os passeios certos, o que poderia acontecer, previ. Quando aconteceu dela passar mal, eu já tinha um período, alguns períodos dos dias iam ser indoor. Eu juntei todos os endornos no dia, então tem que ter estratégia, porque a gente está mexendo com um ser humano que está se integrando na própria natureza. E ele não sabe esse caminho. Quando a gente entra numa mata fechada, não tem o guia que leva a gente na trilha? Então, eu fui a guia para levar ela para a trilha da própria natureza. Esse é o trabalho que eu faço de imersão aqui. Né? Então, a natureza ela é o cenário que tem uma egrégora energética muito elevada, onde eu coloco ela nessa egrégora e eu trabalho o ser dela para ele elevar para essa egrégora, para ela se integrar. Então, uma integração profunda que a gente fez ali. Muito profunda, que ela demorou para processar tanta coisa simples e ao mesmo tempo profunda, né, Tati? Exatamente, por isso que não dá para ser feito sozinho, tem que ter alguém guiando, tem que ter alguém que entenda o que está acontecendo ali e o que pode acontecer para poder te auxiliar. Porque senão você não é capaz de você sair pior do que você entrou. Com certeza. Então, todo o trabalho que faz em terapia, qualquer terapia que você faça, você tem que estar ciente de que você tem que ter alguém te guiando. Tanto que todos os terapeutas têm seus terapeutas. Verdade. A gente sabe que precisa de alguém guiando sempre. Porque não tem um terapeuta. Se você vai num terapeuta que não tem seu próprio terapeuta, desconfie. É verdade. Desconfie. Ô, Tati, falta 1 minuto para acabar a live. Eu queria que você falasse as suas palavras finais aí para a galera sobre a sua imersão, sobre o recadinho que você quer deixar para o pessoal. Gente, olha, eu não sei em que momento da vida você vai conseguir fazer uma imersão, mas no momento que você sentir esse chamado, vá, tá? Porque se você escutou que você tem que fazer uma imersão, é porque você está pronto para o que vier, para o que você tiver que passar. Se você escutou esse chamado, vá, porque por mais que você entre num buraco sem fundo, você vai sair de lá outra pessoa, você vai sair de lá renovado, vai renascer, vai sair das cinzas, igual eu falei, eu renasci, sou que nem uma fênix, renasci das cinzas, e é isso que vai acontecer com você. Qualquer imersão que você faça, principalmente se for com essa brisa linda e maravilhosa, porque eu sou suspeita, porque ela pegou meu coração desde o primeiro dia. Essa imersão foi muito especial, e ela é muito especial mesmo. Tem um processo todo especial. Então façam, gente, porque a gente se conhecer não existe nada melhor do que isso. Verdade. Porque isso dá uma tranquilidade, uma paz para você seguir no seu propósito, no que você quer para sua vida. E tudo acaba ficando, né, completo.
Tati, muito obrigada por contar sua Obrigada experiência, a seu você, depoimento. amor. E agradeço a cada um de vocês que ficaram com a gente nessa live. Amanhã a gente tem mais live. Amanhã eu vou postar mais uma meditação para vocês. Muito obrigada, viu? Muito feliz por você, Tati. Conte comigo sempre. Ai, eu também. Beijo, Muito pessoal. feliz. Beijo, amor. Tchau. Obrigada.